movimento pendular. Bora, vamos seguir? Fuga de cérebros. O que são a fuga de cérebros? É quando eu tenho a migração de profissionais especializados, altamente qualificados, tá? Que vão ser atraídos por trabalhos no estrangeiro, tá? Em outros países. Por quê? Porque vão ter melhor remuneração, benefícios, reconhecimento, né? Coisa que aqui no Brasil a gente tem um pouco de dificuldade de desenvolver, né? A parte educacional. Então, isso aqui vale, esse termo vale para o mundo inteiro, tá? Mas é comum que a gente faça esse tipo de comparação olhando para o nosso país. Dá uma olhada, ó, nesse gráfico aqui. Existe um lado positivo e um lado negativo para essa fuga de cérebros. O lado positivo é que a gente consegue, né, ter uma remessa de brasileiros, ou enfim, olhando para o caso, né, do Brasil. A gente tem uma remessa de brasileiros no exterior que vão trazer conhecimento, enfim, né? Mas o lado negativo, né? O lado negativo é que o migrante, tendo o visto, né, ali para ele permanecer no estrangeiro, né, no exterior, se for do interesse dele, ele pode não querer voltar, né? Se ele tiver, né, dentro da legislação ali, né, da lei, ele pode não querer voltar. E aí, ó, aqui no país de origem dele, nós investimos na educação dele. Ele fez uma pós-graduação numa universidade pública, ele recebeu uma bolsa para fazer estudos, digamos, tá? Porque, em geral, as melhores instituições, de uma forma geral, tá? No Brasil. As melhores instituições no Brasil são instituições públicas, né? Então você, de certa forma, dá investimento pro cara, conhecimento, e o cara vai, em vez de trazer agora o retorno no trabalho, né, para desenvolver a sociedade, ele vai trabalhar lá fora e esse capital que foi investido nele, né, não tem um retorno. Então, isso pode ser um problema, tá? Olha só esse gráfico. Mobilidade dos cientistas. Ele pegou um caso específico, né, de uma profissão, né, pesquisadores, cientistas. E olha só o que ele mostrou. De verde, né, nós temos a porcentagem de pesquisadores estrangeiros de fora, e de cinza, parte de baixo aqui, a gente tem os que estão vivendo no exterior. E olha só que interessante, no Brasil, o que tem aqui a maior proporção? Parece que está igual, mas se você olhar mais a fundo, nós temos a maior parte dos nossos pesquisadores de origem brasileira vivendo fora do Brasil. Então isso é um indicativo de caso de fuga de cérebros acontecendo no nosso país. Então o que a gente pode fazer para, digamos assim, surfar nessa onda de um lado positivo? O que a gente pode fazer para mitigar as questões negativas, né, os impactos negativos dessa fuga de pessoas saindo do país, tá? Olha só que interessante, por exemplo, outro termo que chama atenção, ó, os Estados Unidos e a Índia. Nos Estados Unidos, a maior parte dos pesquisadores, né, tem grande parte dos pesquisadores estrangeiros, né, então significa que os Estados Unidos recebem muita gente de fora, qualificada, e ele tem poucos pesquisadores americanos vivendo em outros lugares do mundo, tá? Então eles retêm maior parte dos seus investimentos, né, de capital, de conhecimento, né, científico. E a Índia, olha só, tem poucos, né, pesquisadores indo para a Índia, e existem, ó, muitos indianos saindo da Índia e indo para outros lugares. No caso aqui, eles vão fazer esse movimento aqui, né? Da Índia eles vão para os Estados Unidos. Perfeito? Beleza? Então, ó, Reino Unido, Canadá, Austrália são países que geralmente são muito receptivos com relação a uma migração mais qualificada, tá? A gente vai ver um pouquinho mais aí isso pra frente, mas a gente já viu nas nossas aulas, né, de pirâmide etária, enfim, que são países que são desenvolvidos, né, e que vão ter um incentivo de população para poder equilibrar a sua pirâmide etária, mas veja bem, ó, não é qualquer população, é uma população, ó, qualificada, é uma fuga de cérebros, perfeito? Show de bola. Êxodo rural todo mundo conhece, todo mundo já ouviu falar, né? Porque aqui no Brasil, a nossa história de formação, ela tá muito pautada nessa dinâmica da saída das pessoas das áreas rurais, né, do campo, e indo para os centros urbanos, que é o que incentivou e propagou o processo de urbanização
no Brasil, tá? Então, êxodo rural, vocês sabem muito bem que é a saída do trabalhador, né, da população do campo indo para as cidades. Isso vai ter aí diversos impactos, né? Como, por exemplo, a questão da favelização nas áreas urbanas, periferização, né? E a substituição da questão da máquina, né, do maquinário no campo, foi um grande fator repulsivo, né, para as pessoas saírem e irem em direção às cidades. Eu não coloquei aqui, mas também existe o caso inverso, que é quando as pessoas saem da cidade e vão em direção ao campo, quando elas já alcançaram algum tipo de estabilidade econômica, algum tipo de qualidade de vida, né, que ela está buscando, então ela vai para áreas mais bucólicas, áreas mais tranquilas, onde não tem aquele caos da urbanização. Então a gente tem um processo de êxodo rural. Êxodo significa saída. Então, se eu estou falando de êxodo rural, é a saída do campo, só pode ir para a cidade, né? Essa dicotomia, urbano-rural. E o êxodo rural é a saída E o êxodo urbano, desculpa, é a saída da cidade e ele vai, né, em busca do refúgio no campo, no rural. Transumância. Transumância é uma migração periódica ou sazonal, como eu mencionei lá no início da nossa aula. A transumância, ela tem a ver com a sazonalidade, que é um termo relacionado a, digamos que, estações do ano, tá? Com relação a periodicidades do ano, tá? Então, eu trouxe aqui um exemplo, né? A transumância para produzir queijo nos Alpes é tradição que foi perdida na Serra da Canastra. Então, ele está falando aqui que existem regiões de grande altitude na Europa que, quando tem o começo do verão, os produtores de queijo levam as vacas, né, para essa região, porque aí já está mais tranquilo, né? No verão, elas têm as vacas, elas vão ter uma possibilidade de gerar os seus produtos, né, os seus derivados, de uma forma mais produtiva, né? Elas não vão sofrer com frio. Então, quando começa o inverno, quando começa o frio, elas vão e se resguardam em uma área, numa região onde você não vai, de certa forma, sofrer com tanto frio. Dei o exemplo de uma produção de laticínios, mas isso também tem a ver com pessoas, né? Em áreas, né, onde tem uma questão mais, por exemplo, de secas, regiões de secas no Nordeste, por exemplo, você tem áreas ali que vão sofrer com a ausência de chuvas em um determinado período do ano. Os agricultores, a região ali a população que já conhece essa dinâmica, ela já sabe que naquele período ali, ela vai ter ausência de chuvas. Então, ela vai e faz um movimento para a zona da mata, que é uma região, né, mais fresca, né, no Nordeste, vai ter a influência um pouco mais, né, de uma vegetação mais úmida. Então, quando tem esses períodos de seca, você sai da região semiárida e vai para a zona da mata. E quando você percebe que vai ter algum tipo de incidência de chuva no sertão, aí você sai da zona da mata e retorna para a área do sertão ali ou para o agreste, tá? Então é isso, é entender a dinâmica natural, né, periódica ou sazonal, que você vai entender o que é a transumância, tá? E o último tipo é a migração de retorno. A migração de retorno, ela é caracterizada pela volta das pessoas para o seu local de origem. Então, o exemplo mais clássico que a gente tem é o caso que acontece hoje no Brasil com relação à população nordestina. Vimos, né, como sofremos com a questão do êxodo rural ao longo dos anos, né? A população saiu das áreas de campo, das áreas rurais, onde não tinha desenvolvimento ainda de cidades, foram para as grandes metrópoles, né? O eixo Rio de Janeiro, São Paulo, né? O eixo centro-sul, digamos assim, do Brasil. Teve uma grande concentração de pessoas, mas já agora, nos anos 2000, você percebe um retorno dessa população nordestina voltando para o Nordeste. Elas estão saindo da região Sudeste e estão retornando para as suas casas. Por quê? Porque são pessoas que, de repente, já conseguiram algum tipo de estabilidade mínima, elas não se adaptaram a esse caos urbano, elas querem voltar para os laços familiares, para o lugar delas, né? Lembram do conceito de lugar da geografia, né? Um espaço ali de pertencimento, de raízes culturais. Então, é normal, né, que quando você fez lá aquele planejamento inicial na sua migração voluntária, né, é normal que quando você alcance seus objetivos, né,
nesse processo de migração, você talvez queira retornar para o seu lugar de origem, tá? Então, quando esse movimento acontece, nós chamamos de migração de retorno, beleza? Então, show de bola. E pra gente fechar essa nossa aula de migração, eu quero mostrar para vocês, sem aprofundar muito, porque isso vai ser o tema central das nossas próximas aulas, né? O que a gente pode pensar das consequências dessas migrações contemporâneas? Quando eu digo contemporânea, pessoal, eu tô falando depois dessas mudanças mais recentes, né, pós-segunda Revolução Industrial, né, quando a gente vai avançando para um modelo mais neoliberal, o capitalismo avançou a sua supremacia, né, depois da Guerra Fria, nos anos 90, o mundo, né, passa por uma modernidade cada vez mais fluida, mais flexível. Isso vai impactar também na questão do deslocamento das pessoas, né? O avanço dos transportes, as facilidades, né, da transnacionalização que acontece no mundo, né? As empresas transnacionais também estão avançando, então lógico que pessoas também vão avançar nesse deslocamento. Então, quais são as consequências dessa migração contemporânea? É esse que é o grande questionamento que eu quero deixar para vocês nesse final de aula, para que nós possamos avançar na nossa próxima aula sobre essas discussões, né? Como, por exemplo, questões de xenofobia, questões de preconceito entre raças e etnias, né? Questões protecionistas com relação à questão econômica, as relações entre os territórios, como, por exemplo, o caso aqui da União Europeia, né? Que recebe muitos imigrantes pelo mar Mediterrâneo, né? Como isso tem sido manifestado no mundo através de como é que eu posso dizer, manifestações políticas, sociais, nas redes sociais. Vocês são dessa geração, né? Vocês sabem do que eu tô falando, vocês acompanham isso diariamente, né? A questão das diferenças culturais, do aceitar, né, essas relações, a questão do terrorismo que nos anos 2000 foi muito difundida, mas que hoje já começa a ter, né, coisas, digamos assim, sentimentos mais brandos com relação a isso, porque o olhar hoje, né, tá muito voltado para outras áreas de tensões, como, por exemplo, o caso do México e dos Estados Unidos, que na verdade sempre existiu isso, né, mas com o Trump no governo, né, e agora ele tá saindo, né, saindo não, né, que vai ter eleição ainda, mas, né, ele vai tá passando por esse processo, né, talvez de mudança política, a gente tem que aguardar os resultados, mas a gente percebe um panorama, fazendo uma análise desses últimos anos de governo, né, do Trump, uma política mais incisiva com relação à migração, o controle das fronteiras, né, discursos polêmicos ditos, né, por ele. Aqui a gente tem o muro de Tijuana, que já existia antes do Trump, não foi o Trump que colocou o muro, né, muros entre a fronteira entre os Estados Unidos sempre existiram, né, mas esse discurso se tornou mais fervoroso. A questão do mar Mediterrâneo, pela facilidade geográfica, né, da África indo em direção da África e do Oriente Médio, né, dessa população atravessando o mar Mediterrâneo e chegando na Europa. O leste europeu, né, rumo à União Europeia, né, a gente sabe que a gente tem uma população muito concentrada da União Europeia, mais em direção ao oeste, né, da Europa. E aí a gente tem uma facilidade de entrada, talvez pelo lado leste, pelo lado oriental, né? Então a gente tem vários problemas e várias discussões para serem faladas, e eu vou deixar esses assuntos, né, mais polêmicos e mais descritivos para a aula que vem, porque a gente já falou muito hoje, né? Já entendemos muitos conceitos, então pega o seu material, estuda, revisa, tá? Pra gente poder dar uma finalização para esse tema aí na próxima aula, tranquilo? Pessoal, bons estudos, né? Boas aulas aí para vocês individuais, e qualquer problema vocês podem entrar em contato comigo. Um grande beijo, até a próxima!